família corintiana. Para tudo, o Corinthians pode estar prestes a vender uma de suas maiores joias por muita grana. É isso mesmo, galera. É um negócio necessário ou um erro histórico que vai acabar custando títulos? Porque não é só uma venda. Tem bastidor, tem porcentagem, tem bônus, tem briga interna, tem um técnico que está insatisfeito. Fica até o final porque a informação pode mudar tudo até o final, galera. É isso mesmo. Então bora lá. O Corinthians recebeu uma proposta do Milan, né? De 15 milhões fixos mais 2 milhões de euros em metas. No total de 17 milhões de euros. Isso dá mais de 90 milhões de reais no bolso do Timão. E o mais absurdo, né? O André com só 19 anos, cara. Ele aceitou abrir mão dos direitos de 30% que ele tinha. Ou seja, o moleque tá muito afim de ir pra Europa, né? Além disso, o Corinthians ficaria com 20% de lucro numa futura venda. Ou seja, o clube já está pensando lá na frente também. E de um lado, o Corinthians precisa de dinheiro, isso é fato. O próprio Marcelo Paz deixou claro que o clube precisa vender para honrar os compromissos. Mas do outro lado, a gente está falando de um jovem titular com crescimento absurdo. Vender agora não é se enfraquecer no meio da temporada? E detalhe, se o André for vendido, ele só sai em junho. Ou seja, o Corinthians perde o jogador mais importante do ano, cara. O técnico do Corinthians foi bem direto nos bastidores. Ele não quer perder ninguém no meio da temporada. Ele veio para ganhar títulos, não para remontar elenco. E essa fala é pesada, porque mostra um conflito interno. A diretoria quer vender, já a comissão técnica ela quer competir os títulos. E aí eu te pergunto, o Corinthians quer ser um time vendedor ou ele quer voltar a ser um time campeão? O próprio Marcelo Paz falou, pela avaliação do mercado, o André é visto em até 24 milhões de euros. Então vem a pergunta, o Corinthians está vendendo barato? Ou está aproveitando o hype no melhor momento possível? Porque se esse moleque estoura no futebol italiano, essa venda vai ser lembrada como uma das mais pechinchas da história recente do futebol brasileiro. O negócio ainda não foi fechado. Quem segura tudo isso é o presidente do Corinthians, que ainda não deu o sinal de sim. Ou seja, nesse exato momento, a venda pode cair ou pode se fechar a qualquer momento. Após do jogo, né, após o final da partida, já foi oficializado, né? Todas as páginas, Cazé TV, o GE.com, Globo Esporte, todos já estavam já anunciando já a venda dele pro Milan, né? Se vender, alivia o caixa. Por outro lado, você perde um dos pilares do meio campo. Se não vender, mantém o time forte, continua pressionado financeiramente. E a clássica escolha do Corinthians, né, nos últimos anos, sobreviver financeiramente ou tentar voltar a ganhar títulos de verdade. Agora a pergunta é para você: você venderia o André por 17 milhões de euros? Ou seguraria o moleque, né, para tentar ser campeão esse ano? Comenta aí o que você faria se fosse presidente do Corinthians. Deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque qualquer novidade a gente vai trazer em primeira mão aqui para vocês. Eu não quis me aprofundar muito nesse vídeo, galera, porque eu tô meio pá ainda, porque a gente foi eliminado. Esse vídeo foi um pouquinho rápido, mas eu vou aproveitar também e já falar sobre a partida já nesse vídeo. Porque é o seguinte, cara, como é que o Memphis recebe um salário tão alto e não entrega futebol? Acho que é a terceira partida que o Memphis não faz nada, cara. Ele não tá bem, ele não tá jogando bem. Ah, mas tá sem o Yuri. Meu, ele só sabe jogar com o Yuri? Então sem o Yuri Alberto, o Memphis não consegue jogar? Então assim, cara, eu li um breve resumo assim, mais ou menos, né? Porque o Corinthians foi eliminado, mas não tá se falando disso. Tá se falando só dessa venda, né? Parece que é pra abafar o caso. E, cara, eu não vejo desse lado, mano. Eu acho que o Corinthians tá perdendo um ótimo jogador, que é o André. Pra mim é um moleque que desde o início desse canal, e todo vídeo eu falo isso, é um cara que vai evoluir, vai crescer muito. Papo de seleção brasileira daqui a uns anos, porque ele é diferente, mano. O moleque tem só 19 anos, cara. Só 19 anos já joga esse futebol aí. Então assim, o Dorival não gostou nem um pouco, né? O Dorival ficou chateado, falou que acha que ele tem que ficar lá no clube para se preparar mais. Enfim, eu acho que foi uma boa, né? 17 milhões de euros foi uma boa, porque o Corinthians precisa de dinheiro, né? Então qualquer dinheiro que entra nos cofres do Corinthians já vale a pena, porque o jogador ele pode ficar encostado, ele pode se machucar, entendeu? Então assim, no meio do ano ele já vai pro Milan, né? O Milan acabou contratando o jogador.
E o Corinthians acabou oficializando também a contratação do Lingard. O Lingard agora ele é jogador do Corinthians oficial, né? O pré-contrato já foi assinado e logo menos ele vai já fazer a seu treinamento, né? Seu condicionamento físico para poder estrear com a camisa do Timão. Então assim, voltando ao assunto do André, que é um menino promissor, é complicado, cara. É complicado porque assim, o Corinthians precisa de dinheiro, mas ao mesmo tempo precisa também de um jogador bom ali no meio campo, porque o Garro não é mais esse jogador. Não dá pra depender do Garro. Esse cara, ele não tá jogando nada. Ah, mas os últimos 3 jogos ele deu 3 assistências, cara, é mais que obrigação. Ele é o 8 do time, cara. Ele é o 8. Eu lembro quando a gente tinha o Renato Augusto, não tô comparando não, mas quando a gente tinha o Renato Augusto, todo jogo ele aparecia. Era difícil ele não aparecer. E fora que quando ele chutava de fora da área era gol, né? Então assim, mano, saudades aí, Renato Augusto. Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, o Garro ele não tá sendo mais aquele jogador. O que aconteceu com o Garro, cara? O que aconteceu com o Garro? Aí você pega o Memphis, que é o nosso camisa 10, e simplesmente o cara não joga. Os jogadores que eu mais vejo no Corinthians é sempre os mesmos, mano. É Matheus Bidu e Mateuzinho. É sempre os mesmos. E o Memphis fica lá andando pra lá, pra cá, não dá um chute. Teve um lance que ele deu uma meia bicicleta assim, sabe? Tipo, nada a ver. Foi o máximo que fez a partida. Aí teve um lance de falta que ele meio que cruza rasteiro e o Garro fura a bola. Então assim, mano, tá complicado. Esses caras merecem ser cobrados. Eles merecem ser cobrados porque eles recebem salários altíssimos. Altíssimos. E esse futebol não é o futebol que nós esperamos. Ah, mas você acabou de ser campeão da Copa do Brasil, da Supercopa, que não sei o que, tá reclamando. Cara, a questão não é reclamar. A questão não é reclamar. Tanto é que eu tava desapegado com esse Paulista. Por que eu tava desapegado? Porque esse ano o Paulista foi mais corrido, então eu tava nem esperando que o Corinthians iria tão longe assim. Aí você fala, nossa, você tá desmerecendo o clube. A questão não é essa. A questão é que a gente sabe que esse ano a gente tá focado novamente em Copa do Brasil e Libertadores. Entendeu? O Corinthians tem elenco, tem time sim para fazer uma longa Libertadores, entendeu? Então assim, o negócio desse ano é Libertadores, focar, manter o time, tentar renovar com o Memphis, tentar encaixar esse Lingard que vai chegar agora, vamos ver se ele vai jogar bem, vamos ver o marroquino lá também, o Zacaria, enfim. Já deixa aquele seu like, se inscreva no canal. E vai, Corinthians!